Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa semana de programação. Pessoal, vou precisar do vosso feedback para saber se vocês conseguem me ouvir, se vocês conseguem me ver normalmente. Então, vou precisar do vosso feedback. Podem deixar comentários dizendo se conseguem me ver, conseguem me ouvir, para que nós possamos começar, né? Bem, para quem só juntou-se a nós hoje, essa é a quarta aula, né, da semana de programação. Já tivemos 3 aulas, né? Começamos no sábado. Na primeira aula, nós falamos de mentalidade, né? A mentalidade para aprender programação com sucesso. E também falamos de fundamentos de programação. Na segunda aula, falamos dos desafios, dificuldades e desafios ao longo da jornada. E ontem, né, o dia de ontem, também tivemos mais uma aula. Ontem falamos de estratégias para melhorar o processo de aprendizado e também falamos de bibliotecas e frameworks. E hoje, né, a aula de hoje, que é a quarta aula da semana de programação, nós vamos falar de carreira na área de programação. Então, vamos dar assim luzes, né, umas dicas e um direcionamento, que é mais importante, para quem está nessa área, quem é programador, quem é iniciante, quem já programa e quer um passo a passo para a sua carreira, né? Nós vamos falar de roadmap para desenvolvimento web, vamos falar de todas as tecnologias, bem, a maioria delas, né, que são usadas nessa área, né, desenvolvimento web. Bem, a semana de programação ela foi desenhada para ser não apenas um conjunto de aulas de programação, mas como uma mentoria, né? Sendo assim, essas aulas elas foram desenhadas para capacitar o estudante tanto em soft skills quanto em hard skills, né? A ideia é capacitar o estudante, o programador, a lidar com situações difíceis, a desenvolver uma mentalidade adequada para ele aprender programação e poder ter uma boa performance no trabalho, né? E, e muito mais. E na aula de hoje não vai ser diferente, né? Na aula de hoje nós vamos falar de carreira na área de programação e também vamos fazer um roadmap, o roadmap é uma espécie de passo a passo, né? É uma espécie de guia que a pessoa vai seguir para poder um passo a passo que ele vai seguir para poder se especializar em uma determinada área em programação, que nesse momento, nessa aula, nós vamos falar da área de desenvolvimento web. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. E vamos começar, né? Bem, eu vou apresentar aqui diferentes caminhos para quem começou a aprender programação. A semana de programação ela foi desenhada para... deixa eu colocar aqui desse jeito para vocês poderem me ver. A semana de programação ela foi desenhada para três cenários, né? Primeiro cenário é para quem é iniciante, para quem está a começar com programação, ou ainda não começou, né? Tem dúvidas, talvez tem mitos, né? Tabus, né? O que nós abordamos na primeira aula, crenças limitantes, e ele deseja aprender programação, mas ainda não começou, porque por certas razões né, que devem existir simplesmente na mente dele, mas nós abordamos isso desde a primeira aula. Então, se você ainda estiver nessa situação e perdeu as primeiras aulas, convém assistir, né, na nossa página do Facebook ou mesmo no nosso canal do YouTube. E também foi desenhado para pessoas que já começaram a programar, mas por alguma razão ficaram estagnados, né? Talvez chegaram num ponto em que se depararam com muita informação, muito conteúdo, e não sabem como prosseguir. A semana de programação também foi desenhada para essas pessoas, e ela, desde a primeira aula, nós estamos a dar um direcionamento
né? Mais do que uma aula de programação, estamos a dar um direcionamento para que quem está nessa situação possa saber como prosseguir. E também foi desenhada para quem já é desenvolvedor, para quem já programa, mas quer ter uma noção, um guia de carreira, né? E para esse cenário, para esse cenário específico, é, nós temos a aula de hoje, né? Na aula de hoje vamos abordar especificamente sobre isso, especificamente sobre, vamos dar um roadmap, então vamos falar especificamente sobre aquelas pessoas que já sabem programar e querem um guia de carreira, querem saber quais tecnologias, quais frameworks eles devem estudar para que possam se especializar na área de desenvolvimento web. Então, essa aula tem essa finalidade. Então, eu apresento aqui 3 diferentes caminhos para quem já sabe programar. Imagine você está aprendendo programação, você já sabe programar, está nessa área, provavelmente não, né? Você vai querer trabalhar na área, obviamente, vai querer ganhar dinheiro com isso. E eu apresento aqui três possibilidades. A primeira possibilidade, que é a mais comum, que é você trabalhar como desenvolvedor para alguma empresa, né? Você pode trabalhar de forma presencial ou de forma remota. O bom da programação é que esta área te permite você trabalhar para empresas de qualquer parte do mundo, né? Existem muitos desenvolvedores angolanos que trabalham para empresas de diferentes partes do mundo, né? Como Brasil, Portugal. Eles vivem em Angola, mas trabalham para essas empresas de forma remota. Então, essa é uma opção, né? Trabalhar presencial numa empresa aqui mesmo do país, ou remotamente numa empresa que está localizada em um outro país. A segunda opção é tornar-se um freelancer, que fazer trabalhos assim, como um profissional autônomo, né? Muitos desenvolvedores também fazem trabalhos como profissionais autônomos. Para essa opção, você também tem duas vertentes. A primeira é você pode trabalhar como profissional autônomo aqui no país, né? Sendo contratado por empresas ou mesmo pessoas para realizar projetos específicos, né? Tem um contrato só para a realização de um projeto específico ou de um tempo determinado. Como também você pode ser contratado por empresas de outras partes do mundo, né? Você pode ser contratado por empresas de fora, mais como freelancer, né? Para realizar um projeto específico ou para trabalhar durante um tempo, né? Tem essa opção. Muitos desenvolvedores trabalham assim. Eu, inclusive, comecei trabalhando assim, né? Trabalhei muitos anos como freelancer. E esta opção também te permite, né, você poder vender protótipos. Você pode criar protótipos e vender os mesmos protótipos. Essa foi uma das opções, né, que eu usei durante muito tempo. Então, criava protótipos, vendia protótipos para pessoas e empresas de diferentes partes do mundo. E, e também era contratado por essas empresas para continuar trabalhando nos mesmos projetos, né? Alterando os projetos e personalizando para as suas necessidades. A outra opção, que é a terceira, você pode criar uma SaaS. O que é uma SaaS? Uma SaaS é uma sigla em inglês que significa Software as a Service, que em português seria software como um serviço. É você criar um software e oferecer esse software como um serviço, ou oferecer um serviço a partir desse software e ganhar dinheiro com isso. Também tem essa opção. E esta opção pode evoluir para... Você pode fundar uma startup, né? Você pode desenvolver uma app, um website, e fundar uma startup. Então, você tem essas 3 opções, que é trabalhar para uma empresa, seja presencialmente aqui no país ou remotamente para alguma empresa de fora, seja tornar-se um freelancer, também pode se tornar um freelancer, que é uma excelente opção. Eu, inclusive, trabalho como profissional autônomo já há mais de 5 anos, desenvolvendo aplicativos para Android e iOS, usando a tecnologia Flutter.
E você também pode fazer isso. Você só precisa ter o roadmap, seguir o roadmap, estudar o que você precisa estudar, e é para isso que você está assistindo essa aula, e ganhar as competências e começar a trabalhar. É basicamente isso. E a última opção é você criar uma SaaS. Você pode criar um teu software que vai te dar dinheiro, né? Ou fundar tua startup, o que também é muito comum. Eu tenho um mentorado que ele atualmente tem uma startup, fundaram uma startup, né? Ele começou a aprender programação e juntou-se a mais desenvolvedores e ele seguiu a terceira opção, que fundou uma startup. Então, essas são as três opções, os três caminhos que você tem para ganhar dinheiro com programação. Bem, e nesta aula, né, o foco é falar de desenvolvimento web, apresentar o roadmap para quem deseja ser desenvolvedor web. Então, mas antes, né, de apresentarmos o roadmap, que é um caminho, né, um guia das tecnologias que você vai estudar, do tempo que você vai estudar e tudo mais, nós vamos definir, né, dar uma breve explicação sobre o que é desenvolvimento web. Desenvolvimento web é o processo de criação e manutenção de websites ou aplicações web. Basicamente, exemplo, vocês estão a assistir essa aula no Facebook. O Facebook é uma aplicação web. Então, desenvolvimento web é o processo de criação de aplicações como o Facebook, de uma forma muito simples de se dizer. Então, quando você é um desenvolvedor web, você vai ou de websites, né? Websites, imagina, existem websites para divulgação simples, né? Websites simples para divulgação de produtos de uma empresa ou serviços de uma empresa, websites para como e-commerce, né? Entre outros. E dentro do desenvolvimento web, nós temos três opções, né? Três caminhos, se podemos definir desse jeito. O primeiro caminho é front-end, o segundo é back-end e o terceiro é full stack. O que é isso? Front-end, back-end e full stack. O desenvolvedor web ele é responsável por criar a aplicação web, mas uma aplicação web está subdividida em diferentes partes, né? Você tem a parte visual, você tem a parte comportamental do mesmo website, da mesma aplicação web. E também ainda você tem os dados, né, que a mesma aplicação web vai manipular, vai usar. Então, você tem também uma base de dados. Então, você tem esses níveis, esses diferentes níveis, essas diferentes partes que compõem o website. E o profissional do desenvolvedor web pode trabalhar especificamente com uma dessas partes. Por exemplo, ele pode trabalhar simplesmente com a questão visual, né, aquilo que aparece para o usuário, ou como também pode trabalhar apenas com a questão comportamental, que é criando os algoritmos que são executados para permitir que o website tenha algum comportamento, né, tenha ações, ou pode trabalhar com ambos, né, também tem essa opção. Então, mas tem uma pergunta que é muito comum, que eu destaquei aqui, que é quanto tempo leva para você aprender desenvolvimento web? Daqui em diante, né, a partir desse momento em diante, nesta aula, eu gostaria que vocês tivessem prestassem atenção em dois pontos que são importantes. O primeiro é consistência, o outro é perseverança, né? Você precisa ser consistente e perseverante. Você precisa e também precisa ser muito intenso. Tem um ponto que nós abordamos na aula passada, que na verdade foi na segunda aula, que é quanto mais intenso você for, mais rápido você aprende. O que eu quero com isso dizer? O tempo que vai levar para você se tornar um desenvolvedor web vai depender especificamente de ti, da quantidade de esforço, de tempo, de prática que você vai dedicar. É isso que vai determinar o tempo que vai levar para você se tornar um desenvolvedor web. Porque você só precisa estudar, você precisa praticar, mas você precisa saber o caminho, saber o que estudar, praticar, para você se tornar desenvolvedor web. Então, o tempo depende de ti. Quanto mais intenso você for, mais rápido e melhor será a tua experiência.
Bem, então temos aqui destacado alguns pontos que eu do slide passado, que é front-end e back-end. O front, conforme eu disse, está relacionado com aquilo que o usuário vê, com a interatividade, né? Por exemplo, aqui no Facebook, todos os elementos que conseguimos ver são front-end, né? Estão relacionados com front-end, tipo os botões, os textos, as imagens, entre outros. Então, o desenvolvedor web front-end, ele se especializa nisso, se especializa na criação da interface, né? Que é aquilo que é visível para o usuário. Então, e nós, nessa aula, nós vamos fazer um roadmap para o desenvolvimento web front-end, né? Por ser uma aula assim, introdutória sobre desenvolvimento web, nós vamos falar apenas de front-end, vamos falar apenas de desenvolvimento web front-end. Mas também tem o back-end, que o back-end está relacionado com tudo aquilo por trás do front, tudo aquilo que roda por trás do front, né? Por exemplo, o website lida com informações, processamento de dados, e tem algoritmos, né? Algoritmos que são responsáveis pelas funções, pelo comportamento do mesmo website. Então, esta toda a parte que o usuário não tem, que não é visível pelo usuário, né? A parte do comportamento, é a parte que é o desenvolvimento web back-end. Então, também tem essa opção. Você pode ser um desenvolvedor web front-end, que é o que nós vamos abordar nessa aula. Você pode ser um desenvolvedor web back-end, né? Então, tem essas duas opções. Ou você pode ser também full stack, que é aprender tanto o front quanto o back, que é chamado de full stack. Então, tem essas três opções. E no desenvolvimento web, existem tecnologias, desenvolvimento web front-end, existem tecnologias que são tecnologias, as principais tecnologias ou as principais linguagens, né? Nós temos o HTML, temos o CSS e temos o JavaScript. O HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. O CSS também não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de esterilização, né? É uma linguagem usada para criar estilo. E o JavaScript é uma linguagem de programação. O que o desenvolvedor web front-end faz com HTML? Ele estrutura a página web. Ele determina, com HTML, ele determina o que cada elemento, ele marca cada elemento. Por exemplo, nós numa página web podemos ter um título, podemos ter textos, podemos ter imagens, podemos ter links, né? E assim sucessivamente. Então, todos esses elementos devem ser marcados e devem ter a sua respectiva marcação. O desenvolvedor web front-end, ele faz isso com HTML5. HTML5 serve para isso. E HTML5 é muito simples mesmo. É tão simples que, com prática constante, em 1 ou 2 semanas, você consegue ter uma noção de HTML5. Você consegue compreender muita coisa de HTML5. Por isso eu coloquei aí que o tempo de aprendizado pode ser de 1 ou 2 semanas. 1 ou 2 semanas de aprendizado contínuo. Você precisa continuamente aprender, né, e praticar. Temos o CSS. Após ter identificado cada elemento da página web, o desenvolvedor web também precisa definir qual vai ser o estilo, como é que esses elementos vão aparecer na tela ou no navegador, como é que eles vão aparecer visualmente. Então, ele faz isso usando o CSS. CSS também é extremamente simples, é tão simples que estudando e praticando, em 2 ou 4 semanas você consegue ter um conhecimento aceitável de CSS. Você não vai ser ainda, com 4 semanas ainda não vai ser um profissional de excelência em CSS, claro, mas você vai ter conhecimento suficiente para poder fazer os primeiros projetos. E depois temos o JavaScript, que JavaScript já é uma linguagem de programação, e eu volto aqui a dizer que para que o primeiro passo para estudar uma linguagem de programação é estudar lógica de programação, o que foi abordado nas aulas anteriores. Então, se você já tiver um conhecimento de lógica, aprender JavaScript já é simples, é mesmo muito simples, porque a lógica é a mesma. E se você já tem conhecimento de lógica, em 2 meses você consegue aprender o necessário de JavaScript
para que você consiga criar projetos com HTML, CSS e JavaScript. Então, essas são as tecnologias principais quando se trata de desenvolvimento web front-end. Então, se você domina essas três tecnologias, você já está num bom caminho. E depois de dominar essas três, nós temos o conceito de sistemas de controle de versão. O que é isso? Enquanto a gente desenvolve, há uma necessidade de acompanhar as alterações que você vai fazendo no projeto. E, com base nessas alterações, você vai criando versões diferentes do teu projeto, do teu software, né? Então, o sistema de controle de versão é isso. É você ter um mecanismo de acompanhar a cada alteração que você faz, você consegue definir versões diferentes. E depois você consegue fazer o quê? Você consegue voltar para versões anteriores do teu projeto. Por exemplo, imagine que você começou um projeto, você sabe HTML5, você sabe CSS, você sabe JavaScript, você fez, durante uma semana trabalhaste no projeto, e chegaste a ter um ponto, e você quer fazer outras alterações, mas você tem dúvidas se as alterações vão ficar boas ou não. Então, você pode definir uma versão até o ponto em que você está, depois continuar trabalhando, e se alguma coisa não estiver a funcionar, você consegue voltar na versão estável que você tinha. Então, o sistema de controle de versão, que também às vezes é chamado de versionamento de código, eu particularmente chamo de versionamento de código, serve para isso. E existe uma tecnologia que é muito usada, que é o Git. O Git não é uma linguagem de programação, mas o Git é uma ferramenta que permite acompanhar essas alterações, né? O Git também é muito simples. Quando você começa um projeto, a diferença de um projeto que pode ser versionado ou não, e essa palavra versionar quer dizer controlar versões ou determinar versões para o projeto. A diferença é que um projeto que pode ser versionado, ele é transformado em um repositório Git, ou seja, o Git é uma ferramenta que transforma o teu projeto em um repositório. Sendo ele um repositório, então ele pode ser versionado, né, na tua máquina, no teu computador. Agora, nós temos também o GitHub. O GitHub, ele é uma plataforma, é uma aplicação web, né? É uma plataforma, por exemplo, que nem o Facebook, uma espécie de rede social para desenvolvedores, né? Posso definir desse jeito. E o que serve esse GitHub? Quando a gente transforma um projeto, né, o diretório de um projeto, em um repositório com Git, nós temos o repositório local. Mas também nós podemos fazer o quê? Podemos hospedar esse repositório na internet, né? que é no GitHub. Então, o GitHub é uma das maiores plataformas para hospedar repositórios Git. Em outras palavras, o teu código não vai estar apenas na tua máquina, você vai colocá-lo também na internet. E você consegue acessar esse teu código a partir de qualquer outro dispositivo, de qualquer outro computador, por exemplo. E também o GitHub te permite você partilhar o teu código com outros desenvolvedores. E tem uma coisa muito interessante que eu tenho que comentar, que acontece muito. Quando você estiver a trabalhar em equipe, quando você se tornar desenvolvedor, você vai trabalhar com outros desenvolvedores. Por exemplo, se você estiver trabalhando numa empresa, ou se você tiver uma empresa e tiver um time de desenvolvimento. Então, existe a possibilidade de você trabalhar no mesmo projeto que outros desenvolvedores também, o que nós chamamos de colaboração. Então, o Git e o GitHub são as ferramentas que te permitem colaborar no mesmo projeto com outros desenvolvedores. Ou seja, te permitem colaborar e fazer muito mais, né? Mas uma forma simples é isso, te permitem desenvolver no mesmo projeto com outros desenvolvedores, né? O Git permite ter repositório local, e o GitHub, você vai hospedar esse repositório local no GitHub e vai ser um repositório remoto, que pode ser acessado por outros desenvolvedores, desde que eles tenham permissão para acessar o mesmo repositório. E os dois são simples de se aprender, e você não precisa aprender tudo, você só precisa aprender o que é essencial. Existem comandos muito usados de Git, que você vai precisar aprender, e os outros você vai aprendendo tendo em conta a tua necessidade. Quando você precisar aplicar alguma coisa diferente, então você vai aprender aquele comando que você vai usar para fazer a tal coisa diferente que você quer. Os dois são ligeiramente simples, você consegue aprender, né, em conjunto, em 1 ou 2 semanas, você, de tanto usar os comandos, né, eles vão se tornando
automáticos para ti. Primeiro, você vai precisar entender como eles funcionam e depois conhecer os comandos e começar a usar os comandos. E de muita prática, isso vai virando automático, vai ficar simples. Então, em 1, 2 semanas, você consegue começar a versionar os teus projetos e a utilizar o GitHub de uma forma muito, muito simples. E depois, eu falei do JavaScript. JavaScript, que é a linguagem usada para interatividade, e não só, né? E não só, mas para front-end, ele é maioritariamente usado para interatividade. Mas para além do JavaScript, tem uma outra linguagem que é o TypeScript. O TypeScript é uma linguagem que foi construída sobre o JavaScript, ou seja, podemos considerar ela como uma evolução do JavaScript. Então, pegou-se no JavaScript e adicionou-se funcionalidades, adicionou-se mais coisas, né, mais features interessantes, né, tipo, por exemplo, o TypeScript permite construir códigos mais robustos que o JavaScript, né, e pelo fato do TypeScript ser melhor e mais flexível que o JavaScript, ele é muito utilizado atualmente. Então, se você está a estudar para ser um desenvolvedor web front-end, é essencial que, para além de JavaScript, também estudes TypeScript. Né? Por isso que isso está aqui no roadmap. Então, para além de você estudar JavaScript, você vai estudar também TypeScript. E se você já sabe JavaScript, você sabe lógica de programação, você sabe JavaScript, você já sabe HTML, CSS, versionamento de código, você chegou até nesse ponto. Então, em 2 ou 3 semanas você consegue entender e usar o TypeScript. Quanto mais você estuda, quanto mais você evolui, quanto mais você pratica, mais rápido você aprende tecnologias novas. É assim que funciona em programação. E acredito que não funciona assim apenas em programação. Provavelmente em muitas outras áreas também deve funcionar desse jeito. Quanto mais você aprende, quanto mais você aplica, quanto mais você pratica, mais rápido e mais fácil se torna aprender novas tecnologias, porque estão todas relacionadas. Então, se você aprendeu lógica de programação, aprender uma linguagem já é simples, né? Porque a lógica é a mesma. Depois de aprender uma linguagem, se você aprender outra, para aprender a outra, é também muito simples. E nesse caso, se você aprender lógica, aprender JavaScript, aprender TypeScript é muito simples, porque o TypeScript é uma evolução do JavaScript. Mas que é essencial saber TypeScript, porque isso vai te destacar no mercado como desenvolvedor web front-end. E depois de aprender este TypeScript, você deve aprender algumas bibliotecas e frameworks front-end também. Que isso foi o assunto da aula de ontem, inclusive nós falamos de frameworks e falamos também de bibliotecas. Então, existem algumas bibliotecas que são populares que você vai precisar aprender. Essas bibliotecas elas tornam a criação de interfaces mais atrativo, mais simples, mais rápido, e também tem uma particularidade. Se você usa uma biblioteca popular para criar um projeto, né, a interface de um projeto, por exemplo, React, Vue, AngularJS, ou se você vai usar o Bower.js, que é uma biblioteca criada por angolanos, inclusive nós falamos disso na aula passada. Se você quiser saber mais sobre o Bower.js, é só assistir a aula 3, onde nós falamos de frameworks. Então, se você convém escolher escolher e aprender uma biblioteca de cada vez. Então, você vai escolher uma biblioteca. Um dos grandes benefícios ao escolher uma biblioteca é que facilmente outros desenvolvedores que também conhecem a biblioteca conseguem reutilizar o teu código ou colaborar contigo, né? Então, imagine, você entrou numa empresa, você encontra que a empresa, para a construção de interface, né, para o front-end, usa uma biblioteca, por exemplo, o Vue. Se você conhece Vue, você consegue ser integrado nos projetos e conseguir trabalhar neles normalmente, porque a estrutura do projeto vai ser baseada na estrutura da mesma framework ou library. Então, isso facilita muito.
né? Tipo, se a maior parte dos desenvolvedores utilizam a mesma estrutura, então facilmente consegue se reutilizar código ou ou colaborar no mesmo projeto. Então, é essencial que você conheça alguma biblioteca, né? Você pode escolher entre uma dessas quatro que estão aqui ou outras, né? Mas essas são as mais populares, né? O React é o mais popular, tem o React, tem o React.js, tem o Vue.js, e tem o AngularJS também, e tem o Bower.js, né? Eu vos aconselho a dar uma olhada no Bower.js, porque é uma biblioteca muito boa também. E como eu aconselhei a escolherem uma, né? Aprenda uma biblioteca de cada vez, né? Foca-se em uma biblioteca, principalmente no princípio, foca-se numa, para não fazer confusão. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o React. O React é o mais popular. Então, se você tiver que focar-se numa biblioteca, foca-se no React. A não ser que você esteja, por exemplo, a concorrer para uma vaga, ou a candidatar-se para uma vaga em uma empresa, ou precisa trabalhar num projeto, e você precisa de uma framework diferente do React, ou pode se dar o caso também que você se familiarizou melhor com outra framework, né? Nesses casos você pode usar uma outra framework. Mas se você tiver que escolher com base na popularidade, então te aconselho a usar o React. O React.js é uma framework mais popular, que foi criada pela Meta, né? Foi a Meta quem criou essa framework. Mas para que você aprenda React, é necessário ter um conhecimento sólido de JavaScript. Então, para você chegar nesse ponto, é porque você já estudou JavaScript. Você já estudou JavaScript, você já dominou JavaScript. Então, se você tiver um conhecimento sólido de JavaScript, você vai se dar bem com React.js. E também, se você tiver um conhecimento básico de TypeScript, isso também vai te ajudar muito. Né? Vai te ajudar muito mesmo a entender e a trabalhar com React e a se destacar, né? Então, sabendo JavaScript e TypeScript, com no mínimo 2 meses, né, de prática constante, você consegue ter um conhecimento aceitável de React e fazer os seus primeiros projetos, né, brincar um pouquinho com React. E é isso. Programação, ela trata-se de... Programação tem a ver com prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica, mais rápido você aprende tecnologias novas. E tem muitos conselhos que eu dei nas aulas passadas, né? Vou passar por eles novamente. O primeiro é praticar, é muito, você precisa praticar. O segundo é desenvolver a disciplina para continuar tentando até conseguir, porque em programação várias vezes você não vai conseguir fazer o que você quer, fazer funcionar da forma, fazer um código, um algoritmo funcionar da forma que você quer de primeira. Você vai ter de continuar tentando até conseguir. Né? Você vai aplicar uma lógica, e a lógica provavelmente não vai funcionar, mas você não pode se desanimar, porque é o normal, esse é o normal em programação. Você vai continuar tentando até conseguir. O segundo é praticar deliberadamente, ser muito intenso. Se você for realmente intenso, estudar mesmo, né, tipo, todos os dias, tirar por aí 4 horas, 5 horas para estudar, porque certamente, se você tá aqui a assistir essa aula é porque você quer levar programação a sério, e eu te aconselho a levar mesmo a sério. Então, se você dedicar por aí 5 horas todos os dias e seguir esse roadmap que eu acabei de dar aqui, você vai se tornar um desenvolvedor web front-end. Eu tenho certeza absoluta, porque programação, quanto mais você pratica, né, mais simplifica, né, mais simplifica mesmo. Só você tentar para você ver como é que é. Pratica muito, e não fica, não se apega muito aos erros, que são os bugs, né? Bug, o termo bug é usado para tudo aquilo que não está funcionando como deveria. Né? Essa é a definição mais simples. É claro, existem diferentes tipos de bug, mas sempre que alguma coisa você estiver a estudar, você estiver a aplicar, você estiver a construir um projeto e alguma coisa não estiver a funcionar, não se foque no erro. Coloque em mente que, pô, se não está a funcionar, quer dizer que alguma coisa aqui está errada.
ou alguma coisa não foi escrita, não foi configurada, ou a lógica que eu apliquei não está certa. Então, é simplesmente eu voltar a repensar, né, controlar mesmo muito bem o código, que já eu vou descobrir o erro, eu vou resolver isso. Mas se você tiver essa mentalidade, você vai sofrer pouco, porque você pode se perder num erro, você pode ficar muito focado num erro e levar muito tempo. Você pode ficar 2 dias com um bug e depois quando você descobrir, pô, era uma coisa simples, que se você tivesse prestado atenção, tivesse sido emocionalmente forte em encarar o erro, e não pensado muito, você teria resolvido aquilo talvez em 2 minutos, em 10 minutos, ou em 1 hora teria resolvido. Então, esse é o meu conselho para vocês. Programar não é extremamente difícil, é como tudo, é como toda profissão. Se você já tem um roadmap, por exemplo, você que quer ser desenvolvedor web front-end, esse roadmap, se você seguir esse roadmap, você vai se tornar um desenvolvedor web front-end. Você já tem um roadmap, você já tem um mentor, que sou eu, e você só precisa estudar, né? Você vai estudar, você vai se dedicar, e você vai se tornar desenvolvedor web, e um dia desse vai me encontrar na rua, ou em algum vídeo, em alguma live como essa, você vai comentar, eu me tornei desenvolvedor web, front-end, com aquela aula, né? Com aquela aula do Joaquim Interesting. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, né? Foi uma boa aula, né? Falamos de desenvolvimento web, front-end. Para você, o meu conselho para você que quer realmente aprender a programação é vá em frente, vá em frente, e tome a decisão de realmente se comprometer com isso, porque é necessário que tenhas coragem para começar e se comprometas, né? Porque você vai ter muitos motivos para desistir. Alguns motivos até vão ser mesmo lógicos, só que é o teu compromisso que vai te fazer ir até o fim, né? Comprometa-se consigo mesmo, tipo, eu vou fazer isso para mim, por mim. E isso é algo muito forte que você pode fazer. E seja disciplinado também. Disciplina é você fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Não importa se você está cansado, se você tá, se você não está afim de fazer, você tem que fazer. Então, esses são os meus conselhos. Essa foi mais uma aula, né? Foi uma boa aula. E recapitulando, né? Essa foi a quarta aula, né? A nossa quarta aula da nossa semana de programação, que já está quase no fim. Amanhã teremos mais uma aula, como sempre. E a aula da manhã vai ser uma aula especial, uma aula interessante. Vai ser uma aula mais prática, né? Provavelmente será a aula mais prática que teremos durante essa semana de programação, porque vamos usar a inteligência artificial para programar e vamos também compreender como é que a inteligência artificial, né, as diferentes ferramentas com inteligência artificial que existem por ali podem ser usadas para melhorar a performance do desenvolvedor. Então, essa foi mais uma aula. Vejo vocês na próxima aula, que vai ser amanhã. E para todos que estão assistindo, né, aconselho-vos a não perder a aula da manhã, porque terá muitas novidades. Então, vejo vocês amanhã.